Olá, muito bom dia a todos e todas aqui que nos acompanham hoje para mais este evento realizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Britain, e vou usar os minutos iniciais para falar brevemente sobre a Câmara e fazer os nossos agradecimentos do início da nossa sessão de hoje. A Britain tem como missão ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A Câmara está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e fazer parte de nossa Câmara significa engajar-se, ter a possibilidade de engajamento com profissionais e empresas de alto poder de decisão em indústrias relevantes no nosso país e também no Reino Unido. A Câmara opera por meio de grupos de discussão e comitês setoriais em diversas frentes, cobrindo indústrias específicas e também comitês que são transversais a diferentes indústrias. Para que você conheça um pouquinho mais sobre estes comitês e áreas de atuação da Britain, eu as convido para visitar o nosso site no britain.com.br. Faço então agora meus agradecimentos, inicialmente aos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram divulgadas na tela antes de darmos início a esta sessão. Agradeço então ao time da Britain envolvido na organização deste webinar, especificamente ao do Macri, nosso diretor regional da Britain no Paraná, ao Adam Patterson, diretor adjunto da Britain no Paraná e também cônsul honorário britânico naquele estado. Ambos atuarão como moderadores da conversa com os nossos palestrantes de hoje. Muito bom dia, Aldo. Muito bom dia, Adam. Também quero agradecer aqui a nova liderança do nosso Comitê de Tecnologia, que hoje está aqui, né, que é representado pelo Lucas Ribeiro, que é o presidente deste comitê, e o Thiago Sombra, que é o vice-presidente deste comitê, que daqui para frente unirão esforços para trazerem muitas outras atividades e discussões que agreguem valor e relevantes aí aos associados no âmbito do setor de tecnologia. E, finalmente, o time interno da Britain, pelo suporte necessário à organização deste evento. E, claro, agora os agradecimentos muito especiais aos nossos ilustres palestrantes de hoje. Isabela Silva, do governo britânico, e Simon Davis, do eBanks. Obrigada pelo tempo de vocês, por estarem conosco. É um prazer tê-los conosco aqui no nosso palco virtual. E com isso eu fecho as minhas palavras de abertura, desejando a todos uma excelente sessão e passo a palavra ao Aldo Macri. Aldo, está com você. Muito obrigada. Uma ótima sessão a todos. Olá, Ana. Obrigado pelas palavras iniciais. Bom dia a todos e todas. Eu sou Aldo Macri, sócio-diretor da KPMG no Brasil, com foco aqui na região sul, e também diretor regional da Britain para o Paraná. Acho que é uma satisfação bastante grande estarmos aqui hoje com os nossos convidados para mais um evento do Comitê de Tecnologia, que é um comitê com atuação nacional sob, né, a governança da Britain Paraná. Acho que antes de iniciarmos, gostaria de explicar um pouco como que vai funcionar a dinâmica do nosso webinar de hoje. Acho que todos sabem, né, o evento está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e também pelo canal da Britain no YouTube. As perguntas serão preferenciais aos associados da Britain, que poderão fazer, né, enviar essas perguntas através do Q&A, só da plataforma Zoom. A gente não está moderando, né, acompanhando as perguntas que virão pela plataforma do YouTube. Para quem for fazer questionamentos, eu peço que coloquem o nome e a empresa para qual representa, né, para fins de identificação, aqui do time que irá moderar essa discussão. Vai ter uma curadoria, né, sobre todas as perguntas que a gente receber, mas com certeza, como a gente possivelmente não terá tempo suficiente para todas as perguntas, caso a gente receba muitas perguntas, de antemão a gente pede desculpas, mas
De uma outra forma, a gente com certeza irá responder as perguntas caso a gente não consiga moderar 100%. Te dando sequência, eu passo a palavra para o Adam. Adam, bem-vindo. Passo a palavra para ti e vamos iniciar, né, as apresentações dos nossos palestrantes e também a inclusão, né, do tema que a gente vai discutir aqui hoje. Perfeito, muito obrigado, Aldo. Good morning, ladies and gentlemen. Bom dia a todos. Obrigado a todo mundo assistindo e tuning in ao webinar de hoje. Grande prazer estar aqui hoje com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ana Paula Vitelli e Aldo Macri pelas palavras de abertura e pela fantástica condução do Britam nacionalmente e localmente. Eu agradeço também aos nossos excelentes palestrantes convidados, Isabela Silva e Simon Davis, por aceitar o nosso convite do webinar hoje. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes e dar um kick-off no evento, eu gostaria de apenas apresentá-los muito brevemente à nossa audiência. Temos hoje conosco Isabela Silva, minha colega do consulado. A Isabela é gerente de desenvolvimento de negócios e serviços financeiros do governo britânico no Brasil. Ela trabalha com promoção comercial e acesso ao mercado, conectando os ecossistemas financeiros da Reino Unido à do Brasil. Suas atribuições incluem a promoção da especialização do Reino Unido em fintech, que, claro, é a nossa pauta de hoje, e também gestores de ativos, seguros, resseguros e serviços profissionais, incluindo finanças verdes. Ela é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal da ABC e pós-graduando em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo. Trabalha para o governo britânico desde 2016, tendo atuado também no setor de desenvolvimento econômico e regulação de serviços financeiros. Seja bem-vindo, Isabela. E last but not least, temos também meu amigo Simon Davis, diretor executivo da eBanks UK. Simon está bastante envolvido com a América Latina desde 1997, e quando foi enviado ao Brasil para assumir responsabilidade pelas atividades financeiras e bancárias do Volvo no país, criando o Banco Volvo SA, a Volvo Serviços Financeiros no Brasil e em todo o continente. De lá para cá, ele assumiu vários cargos no Conselho de Serviços Financeiros na Europa e depois se juntou à fintech eBanks. Simon é MBA qualificado com mais de 25 anos de experiência em cargos de diretoria em empresas inovadoras de serviços financeiros internacionais e tem sido um grande parceiro do consulado aqui no Paraná. Eu estou muito animado com o webinar de hoje e ouvir dos nossos palestrantes. O UK realmente é o centro mundial de fintech e tem muitas sinergias e potencial para a cooperação com o Brasil, que é uma grande potência também nesse segmento. Agora eu vou passar a palavra para a Isabela e dar continuidade à nossa programação de hoje. Obrigado, Isabela, e ótimo evento para todos. Obrigada, Adam, obrigada. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver minha apresentação. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Britam pelo convite, especialmente ao Adam por ter convidado para participar desse evento. Eu acredito que essa é uma ótima oportunidade da gente falar um pouco mais sobre o ambiente de negócios britânicos para as fintechs e também sobre o trabalho que o governo britânico desenvolve aqui no Brasil. Então, eu vou começar um pouco falando sobre o trabalho do governo britânico. Nós temos 5 representações diferentes: a Embaixada em Brasília, consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, e também cônsulos honorários pelo país, como é o caso do ADA em Curitiba. E dentro do consulado nós temos a representação do Ministério do Comércio Internacional, que nós chamamos de DIT. E o DIT tem 2 principais funções. A primeira delas é apoiar empresas estrangeiras a investirem no mercado britânico, então, no caso, empresas brasileiras a investirem no Reino Unido, e o outro sentido também, apoiar empresas britânicas a se estabelecerem e a fazerem parcerias aqui no Brasil. Então, o nosso principal objetivo é conectar os mercados, fazer sinergias e possíveis parcerias entre os 2 países. Nós temos times de infraestrutura, de defesa, de educação, e especialmente eu trabalho no time de serviços financeiros. E nós temos 4 subsetores prioritários, sendo eles o setor bancário com fintech, seguros e resseguros, gestão de investimento e serviços profissionais com foco especial em finanças verdes. Agora, entrando um pouco mais para a temática desse evento e focando na parte de fintech e do setor financeiro
no Reino Unido. Quando a gente pensa em fintechs, as fintechs elas vieram justamente para trazer uma disrupção dentro do mercado financeiro, para desafiar os grandes bancos, e isso gera uma grande transparência, uma grande redução de custo e também acessibilidade às pessoas mais vulneráveis. Então, isso representa uma grande oportunidade para os consumidores e também de negócios para essas fintechs. E quando nós estamos falando da oferta britânica em fintech, ela é uma oferta extremamente ampla e variada. Nós temos fintechs britânicas que trabalham com pagamentos internacionais, fintechs que focam na parte de regulação, fintechs que focam na parte de cibersegurança, e existem 12 subsetores dentro de fintech. Acho que isso consegue também demonstrar a amplitude desse setor e a oportunidade que existe dentro das fintechs. É interessante a gente também levar em consideração que o Reino Unido é considerado um centro financeiro global. Isso também é extremamente relevante e a gente pode pensar o que gerou esse sucesso, né? Então, o que trouxe esse cargo, esse nome para o Reino Unido? E eu gostaria de, nesse sentido, destacar 3 principais bases para esse sucesso. O primeiro deles, o preparo e a competitividade das empresas. Então, quando a gente pensa nas empresas britânicas, elas são empresas que estão sempre buscando inovação, trazer novos serviços, novos produtos para os seus consumidores, para os seus clientes, e isso acaba gerando essa competitividade. Além disso, os consumidores britânicos têm um grande apetite por inovação. Recentemente foi feita uma pesquisa em que o resultado demonstrou que 4% da população britânica não sabia o que eram as fintechs. Isso significa que 96% da população britânica entende a importância das fintechs, entende o que ela pode agregar e as oportunidades que são geradas para eles como os clientes. E, por último, o ambiente regulatório, que também é um ambiente que gera essa inovação e que embasa essa competitividade. E eu acho que inovação e competitividade são palavras extremamente chaves quando nós estamos tratando de fintech no Reino Unido. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre o ambiente regulatório no final da minha apresentação. Mas agora que nós já entendemos um pouco mais o que faz o ambiente de negócios britânicos, esse ambiente que se destaca, é interessante a gente falar também sobre a demanda existente e as oportunidades que existem no setor financeiro britânico. Então, essa primeira oportunidade vem direto com os clientes, né? Então, como eu já mencionei, um dado de 4% da população que não sabe o que é fintech. Outro dado interessante nesse sentido é que 71% da população britânica é a taxa de adoção de fintechs. Então, isso significa que 71% da população britânica já utiliza serviços e produtos por fintech, tornando essa demanda muito alta quando a gente está pensando nos consumidores. Existem também as oportunidades de trabalho não só com os clientes locais, mas com as empresas. Então, as pequenas e médias empresas também têm cada vez mais procurado soluções em fintech, principalmente no que diz respeito a pagamentos alternativos. Então, existe essa oportunidade do seu cliente ser uma pequena e média empresa britânica. E, por último, existem as grandes empresas e o setor financeiro mais especificamente. Então, só em Londres existem mais de 64 mil empresas de serviços financeiros e serviços profissionais. E essas empresas também têm muita demanda para fazer parcerias com as fintechs, gerando grande oportunidade em Londres, mas também em outras regiões do Reino Unido. Agora eu trago aqui para vocês alguns números que mostram esse crescimento e o quanto o setor de fintech britânico tem se tornado cada vez mais relevante globalmente. Então, atualmente, existem mais de 3.200 fintechs localizadas no Reino Unido, e alguns estudos eles indicam que até 2030 esse número vai dobrar. Isso significa que nos próximos 9 anos a gente vai ter mais de 6.000 fintechs no Reino Unido, e isso também acaba gerando, consequentemente, mais empregos. Atualmente, mais de 76 mil pessoas trabalham com fintech, e é interessante a gente pensar também nos talentos que existem no ambiente britânico, porque existem diversas universidades, polos de inovação, e essas universidades acabam atraindo talento da área de tecnologia, e muitas vezes essas pessoas vão para o setor financeiro. Então, também existe esse grande polo de pessoas trabalhando
com o setor. E também, quando a gente pensa nessa grande quantidade de empresas, nessa grande quantidade de pessoas trabalhando com fintech, a gente também, consequentemente, pensa na receita gerada. Então, em 2019, a receita gerada foi de 11 bilhões de libras. Esse número praticamente duplicou nos últimos 5 anos, e o Reino Unido representa hoje 11% da indústria global de fintech. Isso mostra a relevância de fintech para o Reino Unido, mas também de fintech britânica no âmbito global. E quando nós estamos falando de empresas investindo no Reino Unido, uma questão muito interessante para essas empresas se expandirem é a questão dos investimentos. O Reino Unido ele já tem esse ambiente muito bem estabelecido, historicamente maduro, que faz o Reino Unido ser um grande local de receber investimentos. Então, empresas estabelecidas no Reino Unido também recebem grandes aportes de investimento. A média de crescimento dos últimos 5 anos para investimento no Reino Unido foi de 113%, e quando a gente compara isso com a média global de 31%, esse é um número extremamente considerável e relevante. Então, só em 2012, Londres atraiu mais de 5,3 bilhões de dólares em investimentos de venture capital no setor de fintech. Então, Londres é um dos locais que mais atrai investimento de capital de risco venture capital mundialmente. E claro que a gente fala muito de Londres como esse centro financeiro global, mas é interessante a gente pensar também nas outras localizações e outras regiões do Reino Unido que têm muito potencial e muita oportunidade para as fintechs. Se a gente pensar, por exemplo, na Escócia, a Escócia tem a segunda maior comunidade de fintech no Reino Unido. Existem esses hubs regionais com o governo, governos locais, com instituições financeiras, com universidades, que também impulsionam a expansão de fintechs não só para Londres, mas também para essas outras regiões. Então, cada vez mais as pessoas têm migrado de Londres para outros lugares que são considerados mais acessíveis e que também existem grandes oportunidades de negócio. Um grande exemplo é a Northern Powerhouse, que tem foco em finanças verdes. Então, cada uma dessas regiões elas tem focos específicos e áreas de destaque. E quando a gente está falando de finanças verdes, essa é uma das agendas que tem se tornado um grande destaque em inovação e em política, em regulação. Agora, entrando um pouco mais para essa parte regulatória e o que o governo britânico, os reguladores britânicos têm feito em relação a isso. Se a gente comparar com o mercado brasileiro, a gente tem aqui diversos reguladores e cada um responsável por diferentes subsetores dentro de fintech, dentro de serviços financeiros como um todo. No Reino Unido, existem 2 principais órgãos regulatórios, o FCA, que é responsável pela parte de conduta, e o PRA, que é responsável pela parte prudencial. E esses 2 reguladores trabalham de forma muito forte para aumentar a competitividade e para trazer também inovação, de diferentes formas, e sendo o objetivo final essa proteção dos consumidores. E o FCA tem feito diversas iniciativas que têm sido replicadas mundialmente, inclusive aqui no Brasil. Então, 2 grandes exemplos dessas iniciativas são o Open Banking e o Sandbox regulatório. Em 2016, foi feito um estudo no Reino Unido que demonstrou que não havia muita concorrência no setor bancário, no setor de fintech, e a partir disso houve a criação da Open Banking Implementation Entity, que é um órgão responsável por aumentar a competitividade do setor financeiro britânico e agora mundialmente também. Então, o objetivo é justamente esse compartilhamento de dados entre as instituições financeiras. O Reino Unido foi o grande pioneiro em Open Banking, mas isso tem sido replicado em diferentes jurisdições, inclusive aqui no Brasil, o Banco Central está implementando Open Banking, e essa agenda tem se expandido para Open Finance também, então cada vez mais existe a oportunidade de compartilhamento de experiência entre os 2 países em agendas como Open Banking. Uma outra agenda é Sandbox regulatório, que é basicamente esse ambiente teste para as empresas testarem a regulação e para que elas possam reduzir o custo regulatório quando elas estiverem efetivamente agindo no mercado. Foi criado também o Sandbox Global pelo FCA, que possibilita que empresas de diferentes jurisdições testem ambientes de negócios de outros países. Então, existe a possibilidade, por exemplo,
de uma empresa brasileira testar a regulação britânica. Nesse momento, a gente tem aberto a participação para o Digital Sandbox, que tem iniciativas focadas para finanças verdes, por exemplo. Então, existem oportunidades nesse momento desse teste de regulação de forma virtual. Um último ponto aqui da minha parte é para dizer que esse compromisso por inovação e para que o setor de fintech cresça ainda mais, não é só dos reguladores, esse é um comprometimento por parte do governo, da indústria, cada vez mais essa agenda tem se tornado prioritária. Então, o Treasury, que é o equivalente ao Ministério da Economia aqui no Brasil, fez um compromisso junto com a Tech Nation e com a Fintech Delivery Panel para falar um pouco mais sobre as oportunidades de inovação em fintech e para tornar o Reino Unido esse ambiente propício para que as fintechs se iniciem e se expandam no Reino Unido. A outra questão extremamente relevante para a gente discutir é sobre o momento atual, né? Então, a gente está passando por um momento de pandemia, uma grande questão econômica acontecendo, mas no Reino Unido, no setor de fintech especificamente, existe um trabalho muito forte de resiliência, de adaptação tecnológica, e essa questão da adaptação tecnológica trouxe a possibilidade que as pessoas conseguissem ter acesso a serviços financeiros mesmo durante o isolamento. E o auxílio do governo também foi extremamente importante para que gerasse resultados positivos e que os negócios também tivessem vantagem para passar durante esse momento tão difícil. E agora falando um pouco sobre o apoio do IT, então, do governo britânico para as empresas brasileiras e para as empresas britânicas. Então, para as empresas brasileiras, nós temos um time de investimento responsável por apoiar empresas que têm interesse em se expandir para o Reino Unido. Esse time faz um trabalho completo de acesso a oportunidades de mercado, estudos de caso, colocar em contato com pessoas relevantes dentro do ambiente britânico, e também depois que a empresa se estabelece no Reino Unido, esse trabalho continua, é um suporte a longo prazo. E a gente tem também o lado comercial de trazer as empresas britânicas aqui para o Brasil. Então, caso exista alguma tecnologia, alguma solução que as fintechs brasileiras, empresas brasileiras estejam procurando, nós temos uma lista de empresas britânicas que têm interesse em fazer parceria, em entender as demandas do Brasil e dar as suas soluções para essas empresas através de parcerias. Então, a oportunidade vem dos dois lados e essa troca e conexão é extremamente importante quando a gente está falando do relacionamento entre o Brasil e Reino Unido. Eu deixo aqui o meu contato, estou à disposição caso tenham alguma perguntas ou dúvidas para mim. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Isabela. Bem interessante, é ótimo escutar um pouquinho mais, né, sobre o mercado britânico do fintech, o panorama bastante positivo, os números fantásticos de crescimento e os casos de sucesso. E, claro, também como congelado pode ajudar as fintechs brasileiros a internacionalizar no UK. Realmente tem muito potencial nessa área. Agora, dando continuidade à nossa programação de hoje, eu vou passar a palavra para meu amigo, grande parceiro, Simon. Boa tarde. Eu disse boa tarde porque aqui em Londres nós somos de tarde. Das grandes vantagens de Londres, nós estamos estabelecidos na linha de Greenwich e, consequentemente, de manhã eu posso conversar com o Japão e de tarde eu posso conversar com meus colegas em Califórnia, por exemplo. Esta é uma das vantagens. Mas eu agradeço muito o convite, muito obrigado para o BritCham e todo mundo envolvido com as atividades e principalmente para Adam e o convite. E eu quero pedir desculpas para meu português, porque obviamente eu aprendi com idade e eu não sou perfeito, mas eu penso que eu sou razoavelmente competente. Eu vou mostrar uma breve apresentação.
Eu quero falar pouquinho sobre e-banks e depois eu vou identificar as razões por que estamos aqui em Londres. E-banks foi uma empresa que foi estabelecida em 2012, realmente é uma empresa de fintech. Nossa missão é para facilitar as vidas das pessoas na América Latina, para facilitar pagamentos, principalmente com e-commerce merchants. E, consequentemente, é uma área onde era meio difícil e, consequentemente, nós desenvolvemos esta oportunidade. Nós conectamos os merchants globais com os latino-americanos, oferecendo métodos de pagamento. E com eles podem comprar destes sites internacionais. E nós pensamos que nossa missão é principalmente para dar escolha, para dar novas oportunidades para nossos clientes com estas atividades e basicamente para melhorar as vidas deles no longo prazo com este acesso ao mercado internacional. Aqui nós temos nossos fundadores principais, que são baseados em Curitiba, no Brasil, e obviamente desde eles estabeleceram e-banks, a empresa cresceu bastante e nós somos um sucesso e como eu vou em 2019, no final de ano, foi anunciado. Sim? Eu poderia só colocar no full screen a apresentação? Sim, desculpa. Todos acabam visualizando melhor. Isso. Muito bem. Perfeito. Desculpa. No final de 2019, foi anunciado como um investimento de FDV Capital que viramos uma empresa unicorn com um valor acima de $1 bilhão. Nosso crescimento está continuando até hoje. Mudando para a próxima. E-banks, nós somos mais que 1.000 dos e-bankers. Nós temos usuários únicos, nós chamamos que são nossos clientes, e obviamente nós somos operando em outros países, na América Latina, e nós temos hoje mais ou menos 70 milhões de clientes usando nossos serviços. Os países onde nós operamos, do México para o sul da Argentina, incluindo Chile, Peru, obviamente, o Brasil é nosso maior mercado, mas eu tenho que dizer que os outros mercados da América Latina estão crescendo bastante. E nestes dias, os volumes da América Latina estão quase chegando no mesmo nível do que o Brasil. Mas todo mundo aqui, nós sabemos que o tamanho do mercado brasileiro é super grande. E mudando para a próxima, nós temos várias operações no mundo. Em China, nós temos operações focadas com nossos merchants lá, que são grandes parceiros. Nos Estados Unidos também estamos localizados em Nova York e São Francisco também. Principalmente, nós temos clientes naqueles países também. E em Singapura e Londres, nós temos que nós chamamos Global Settlement Centers, onde nós podemos pagar os merchants e facilitar o movimento dos pagamentos entre nossos clientes baseados na América Latina e os merchants baseados globalmente. E nós temos vários escritórios na América Latina também, mas principalmente nossas atividades são baseadas em Curitiba, no sul do Brasil. Como eu estava conversando, as melhores soluções de pagamento na LATAM, provavelmente muitos de vocês já
experimentar com nossos serviços, vocês sabem como funciona. Nós estamos tentando oferecer várias métodos de pagamento para nossos clientes, para facilitar a vida, para facilitar as dificuldades envolvidas na transmissão de moedas locais para moedas internacionais e, obviamente, para criar novos produtos focados no mercado e focados no melhoramento das experiências de nossos clientes finais. Aí nós temos vários benefícios que nós podemos oferecer. Baseado aqui em Londres, que é importante, como Isabel já comentou, Londres é um centro de inovação. Eu estou aqui no centro de Londres e em volta do meu escritório nós temos mais ou menos 3.000 fintechs trabalhando na área e também nós temos a maioria dos, para nós, sendo envolvido em pagamentos, bancos são super importantes e a maioria dos bancos globais são estabelecidos e têm escritórios na área também. So, consequentemente, é um centro de inovação, um centro dos pagamentos e é um centro de fintech em geral. Também nós temos regulador aqui que nós pensamos ele é regulador sério, mas também imaginativa e ele abraços o cryptocurrency, por exemplo, e novos produtos financeiros. Isabel comentou sobre o sandbox, ou várias sandbox que eles têm para trabalhar com os inovadores e desenvolver novos produtos. O regulador é um regulador que ele tem uma mente aberta, vamos dizer. Que é importante quando você está desenvolvendo novos produtos focado no melhoramento das vidas das pessoas. Eu já comentei sobre o nosso fuso horário aqui e como facilitar nosso mundo, o mundo dos pagamentos. Mas uma outra coisa super importante nesta cidade de 9 milhões das pessoas. E nós temos um grande pool de talentos. Nós temos muitas pessoas aqui que são focadas em nossas indústrias mais criativas, as indústrias mais inovadoras e, consequentemente, quando nós precisamos empregar pessoas, nós temos acesso aos melhores talentos no mundo, alguns dos melhores talentos no mundo, que é importante. Outra coisa super importante para vocês que estão pensando de investir neste país é o venture capital e o acesso ao venture capital. Eu vou mostrar algumas estatísticas depois, mas este é um dos centros do mundo para venture capital. E aqui os investidores, eles são bem familiares com fintech. Eles entendem o que estamos tentando fazer. E, consequentemente, para vocês que estão pensando do seu futuro, o crescimento das suas empresas, esta é uma oportunidade por causa do acesso ao venture capital. Isabel comentou sobre o ecossistema de apoio. Nós temos várias agências do governo e do governo da cidade que estão aqui para facilitar nossas vidas também, que é super importante. E a RegTech e InsurTech são outras áreas. Obviamente, eu estou conversando um pouco sobre nossas experiências na fintech, mas tem muitas outras áreas onde que são vinculadas com financial technology. RegTech, nós já usamos ferramentas de RegTech em nossas atividades dia a dia. E InsurTech, porque seguro é uma coisa muito grande nesta cidade e consequentemente, os mesmos melhoramentos e
novidades que estão afetando o mundo dos pagamentos, elas estão começando como a área do seguro também. Só quero enfatizar que não é somente fintech em Londres, em Inglaterra, nós temos outras oportunidades também com áreas que são parecidas e relacionadas. E delas é o compromisso com o ambiente também. Este ecossistema. E aqui nós temos bastante empresas que são focadas na área green ou na área verde, fintechs focadas na área verde, por exemplo. 30% daquelas baseadas na Europa estão aqui em Londres. E basicamente, eu estou falando sobre Londres aqui, razões importantes para a nossa pensar quando você está pensando do seu futuro e onde você quer investir e crescer no mundo. Aqui em Londres, no início, no primeiro semestre de 2021, em Londres, 3.018 fintechs, 29 delas são unicórnios e basicamente 1/3 do financiamento europeu para fintechs é para empresas baseadas aqui em Londres. No primeiro semestre, 5,3 bilhões. Obviamente, 2020 foi um ano difícil, mas 2021 está melhorando. E 5,3 milhões em dólar foi investido no primeiro semestre em fintechs, que é 2,5 vezes mais do que qualquer outra cidade aqui na Europa. Para fintechs é o segundo maior no mundo. São Francisco, Silicon Valley, é o primeiro, com 7,2 bilhões, mas com 5,3 bilhões aqui em Londres, no segundo lugar. Para nós, obviamente, envolvido em pagamentos, banking e banking startups são importantes. E aqui o investimento em Londres foi 4 vezes a próxima cidade na Europa, que foi Berlim. E esta é uma indicação que nosso foco na indústria dos pagamentos, na indústria do centro financeiro está continuando aqui em Londres. Que é importante para algumas de vocês, eu não estou envolvido pessoalmente, mas cripto está crescendo super rápido. A Isabel comentou um pouquinho sobre isso. O regulador aqui, ele é um regulador que entende o produto, ele está regulamentando o produto já e, consequentemente, trabalhando com empresas para criar maneiras onde nós podemos virar como cripto no mainstream. E os investimentos aqui no primeiro semestre de 2021 foi 3 vezes maior do que em 2020. Esta área está crescendo bastante. Eu comentei sobre o InsurTech, como os 3 novos unicórnios também. Basicamente, estas são as razões. Estamos baseados aqui, onde nós podemos comunicar na maioria do mundo durante nosso dia de trabalho. É um centro financeiro, um regulador competente, com credibilidade. E nós sentimos num ambiente que está alimentando nossos planos de crescimento. É isso. Muito obrigado. Simon, muito obrigado pela apresentação e taking the time out of your busy schedule to be with us today. Super interessante e que caso de sucesso fantástico que Ebanks, né, para Curitiba e também no UK. Eu gostei muito da sua colocação que Londres é o centro do financeiro, centro do universo fintech. Realmente é isso e também está na frente de várias novas tendências no space, por exemplo, que você comentou da finanças verdes e cripto. Realmente isso traz grandes oportunidades para fintechs brasileiros. Legal, então só dando continuidade à programação de hoje, eu vou passar a palavra para Aldo para entrar na parte de Q&A e algumas perguntas para nossos palestrantes de hoje. Perfeito, Adam, obrigado.
Acho que excelente apresentações, né? Tanto Isabela como Simon. Acho que agora a gente dá início então às perguntas. Encorajo a audiência também a colocar as suas perguntas, né? Sempre lembrando de colocar o seu nome e também a empresa a qual representa. Acho que começando, Isabela, contigo, acho que foi uma apresentação bastante esclarecedora, né? Do ponto de vista como que uma empresa brasileira pode buscar, né? O mercado britânico. E você falou bastante também sobre, né, o Open Banking. A gente sabe, né, que o Brasil, acho que a partir do ano passado que o Open Banking começou de fato a ganhar um pouco mais de corpo, né? O Simon mostrou um pouco dos números de fintechs que são unicórnios, né, em UK. O Brasil hoje já tem 4 fintechs unicórnios, né? Acho que considerando até um report que eu li de março do distrito. O eBanks é uma delas, né? Acho que a gente está bem representado nesse painel. Mas eu queria ouvir de você, Isabela, um pouco sobre quanto de espaço ainda tem no Brasil, né? Do ponto de vista da gente avançar mais no tema de Open Banking, né? Com relação até o momento atual. E quais as oportunidades que você enxerga, né? Nessa via Brasil e UK dentro desse contexto. Perfeito, obrigada pela pergunta, Aldo. Eu acho que essa agenda de Open Banking ela é uma agenda que existe muito potencial para ser discutida e de colaboração entre os dois países. A gente fala muito de Open Banking porque, nesse momento, o Banco Central do Brasil está implementando Open Banking. Open Banking aqui foi dividido em 4 fases diferentes, a gente está, nesse momento, na segunda fase. Recentemente foi divulgado pelo Banco Central uma adiação da terceira fase, então vai começar só daqui a alguns meses. Mas eu acho que esse é o início da conversa, né? A gente está começando a implementação de Open Banking, então essas trocas de dados, essas oportunidades ainda vão ser geradas, isso vai com certeza gerar oportunidades para as fintechs, para as empresas menores terem acesso aos dados dos clientes e também poderem oferecer produtos e serviços de mais qualidade ou com preço mais acessível. E a outra questão também é que, além de Open Banking, essa conversa se expande para Open Finance. Então, existe Open Insurance, Open Investment. Esse é só o início de uma agenda Open que está começando nesse momento. No Reino Unido, essa conversa já tem desenvolvido um pouco mais rápido, até pelo Reino Unido ter sido grande pioneiro em Open Banking. Então, as conversas sobre Open Finance já estão acontecendo, e eu acho que isso cada vez mais é uma tendência nesse ambiente de inovação que a gente vive, que é justamente trazer esse compartilhamento de dados, compartilhamento de inovação, compartilhamento de serviços e produtos. Então, eu acho que existe muita oportunidade de colaboração entre os dois países, de compartilhamento de experiência, compartilhamento de melhores práticas e, ao mesmo tempo, oportunidade de negócio também. Então, a gente tem já muitas empresas britânicas que trabalham com soluções, tecnologias para o Open Banking, que têm esse apetite em operarem aqui no Brasil e podem trazer essas tecnologias que já foram desenvolvidas no Reino Unido para as empresas locais nacionais aqui. Então, acho que existe muita oportunidade para a gente trabalhar nessa agenda ainda. Perfeito. De fato, né, acho que abre-se a agenda Open Bank está aberta, mas com certeza, né, com Open Insurance, Open Finance de maneira geral, acho que de fato vai ter muita oportunidade, tanto para empreendedores e até mesmo também empresas, né, que o Open Bank hoje possibilita, né, até uma empresa que hoje não atua no mercado financeiro, mas dela criar, de repente, um braço, né, braço financeiro para atender, de repente, a sua cadeia de valor, os seus fornecedores, seus clientes. Então, com certeza é um espaço de mercado bastante interessante. Adam, eu passo para ti, acho que para a gente explorar agora com o Simon a questão sobre e-banks e sobre o mercado no qual o e-banks atua. Não, perfeito, obrigado, Aldo. Legal, então, Simon, uma pergunta aqui. Se puder só nos conte um pouquinho, né, que você vê no dia a dia de fintech em Londres, de repente, trazer uns insights, né, de como foi o processo de estabelecer e-banks lá, e se puder compartilhar algumas tips e best practices com o nosso público hoje. Legal. Sim.
O processo aqui foi muito bem cuidado. Obviamente, eu sou daqui, esta é vantagem, mas na realidade não é necessário de ter alguém baseado aqui para começar por causa de atividades do nosso governo, o DTE, e todo o apoio que eles providenciam. Consequentemente, naquela época, quando nós começamos aqui, nós começamos em 2017. E, primeiramente, eu falei com o DTE e nós começamos com esta viagem de abertura de uma empresa regulamentada, porque normalmente é complicado para abrir empresas regulamentadas, várias regras políticas e dificuldades, e obviamente foi necessário para providenciar todas estas. O que nós fizemos, primeiramente, conversamos, o primeiro desafio que foi necessário de fazer, quando você está fazendo uma aplicação para ser estabelecido neste país, você tem que abrir uma sociedade, uma empresa limitada. Este processo neste país você pode fazer em dia e o custo não é grande. Obviamente você pode estabelecer como ações mínimas. Nossa primeira atividade foi para fazer isso, para estabelecer uma empresa limitada. E depois disso nós poderíamos começar com o processo de licenciamento. E para fazer isso, pequena dicotomia, você tem que ter banco que vai apoiar você. E a maioria dos bancos, eles não querem apoiar uma empresa nova no mercado, porque você não tem uma história. Mas neste caso, com a ajuda do governo, achamos parceiro, banco que pode apoiar nossa aplicação e com isso nós criamos uma aplicação e o processo total demorou 6 meses, pouco mais que 6 meses desde nosso estabelecimento até a liberação da nossa carteira. E esta, minha experiência, foi prazo super razoável e os custos foram razoáveis também. Obviamente, todo mundo sabe que os custos aqui em Londres, infelizmente, eles são maiores do que no Brasil, alguns outros países. Mas eu tenho que dizer que, neste caso, como o estabelecimento e o processo de licenciamento, os custos não foram grandes e o processo foi sucesso e estávamos felizes como o processo foi. O mundo regulamentado é complicado, mas basicamente o processo foi suave e tudo foi feito num prazo razoável e com custo razoável também. Legal. E ciente do tempo aqui, pessoal, só mais uma pergunta, Simon, por favor. Agora, olhando para o cenário macro, onde você acha que são as grandes oportunidades para fintechs brasileiros entrar na UK e vice-versa, né? Ou seja, quais são as áreas específicas de fintech onde podemos enxergar melhor potencial para essa cooperação? Por exemplo, Open Bank, Insurance ou Crypto, que você já aceitou e que a Isabela comentou um pouquinho também. É complicado. Eu não quero. Essas são opiniões pessoais somente. E sabendo pouco dos 2 países envolvidos, eu acho que cripto seria uma ótima oportunidade. Open Banking é super interessante as well. Eu vou falar pouquinho sobre o processo de Open Banking. Open Banking aqui em Inglaterra, o processo começou no final da Global Financial Crisis, esta época de 2009.
o regulador, o governo e vários outros órgãos, eles descobriram que o sistema de governo, o sistema de governança dos bancos teve alguns problemas. Os bancos estavam naquela época super grandes, envolvidos em tudo, e consequentemente, se parte de banco sofreu prejuízo, afetou todas as outras áreas do banco. E, consequentemente, o regulador e o governo, eles pensaram, olha, nós temos que fazer alguma coisa aqui para fortalecer nosso sistema financeiro e não deixar todos os ovos na mesma cesta. E com isso eles pensaram, olha, a melhor coisa para fazer isso é para criar concorrência e especialistas em várias áreas. E, consequentemente, eu sei que este processo está começando, não começando, mas já começou no Brasil. E o Banco Central, eles já passaram várias medidas, etc., etc. Open Banking é fantástico porque o povo tem escolha. Eles não são sob as exigências de somente 4 bancos, 5 bancos no Brasil. Bancos grandes que estão controlando o mercado. Open Banking cria oportunidades para concorrência, cria oportunidades para empresas que são especialistas em áreas específicas e, basicamente, com isso, cria mais escolha, melhores serviços, melhores produtos para o povo brasileiro, neste caso. So, acho que Open Banking é uma coisa fantástica, cheia das oportunidades nesta oportunidade, nesta fase. Segunda, cripto. Eu não sou um expert em cripto, mas alguma coisa que eu conheço é um produto que se beneficia de grau de regulamentação. Várias pessoas têm várias ideias sobre cripto e que algumas pessoas pensam que é super interessante e outras pessoas pensam que é uma área que eles não entenderam e, consequentemente, eles não querem ser envolvidos. Quando você tem órgão que está regulamentando estas atividades, que está regularizando as atividades, obviamente, é uma grande oportunidade para a cripto. E como nossa regulador aqui em Inglaterra, eles entendem estes produtos e eles trabalham com pessoas para este sandbox para desenvolver produtos. Consequentemente, eu acredito que cripto tem oportunidades no futuro e vocês têm vantagens trabalhando como um regulador que entende e quer entender sobre estes produtos e quer desenvolver um futuro para eles e para beneficiar o mundo inteiro, o povo no mundo inteiro. É isso. Obrigado, Simon. Bem legal. Agora eu vou passar a palavra para Aldo, para ver se a gente tem mais perguntas do público e também já começar pensando no encerramento do webinar de hoje. Legal, Adam. A gente mostrou ali um pouco mais cedo o quanto de investimento, né, que o UK tem recebido nas startups ou nas empresas fintechs. Acho que é algo próximo ali de 5,3 bi de dólares. Aqui no Brasil, até o primeiro semestre desse ano, 2021, o Brasil recebeu investimentos na ordem de 5,2 bi de dólares, não só em fintech, né, mas em todas as techs que nós temos aqui no Brasil. Isso abre um pouco, né, acho que talvez uma oportunidade que a gente gostaria de explorar aqui contigo, Isabela. O quanto que as empresas brasileiras, né, têm a possibilidade de entrar em contato, né, com o mercado britânico, com o Venture Capital, que a gente falou ali também um pouco mais cedo. Então, a gente está recebendo, o Brasil está recebendo muito investimento estrangeiro, né, e para quem quer buscar
investimento de UK, né, ou buscar não só investimento, mas também cooperar do ponto de vista técnico. Quais são os caminhos, né, que você entende que uma empresa brasileira tem que tomar para expandir, né, e ter esse contato com o Reino Unido? Última pergunta, Aldo. Acho que o principal caminho que eu indicaria nesse momento seria, além de entender a sua oferta e quanto ela se encaixa dentro do mercado britânico, seria entrar em contato com o nosso time de investimento. Esse é um time que ele dá um suporte completo para as empresas brasileiras que têm a intenção de investir no Reino Unido, tanto no auxílio, identificação de oportunidades de mercado, acesso a network. E eu acho que essa é uma questão extremamente importante, ter acesso às incubadoras, ter acesso às aceleradoras britânicas. Essa é uma tendência muito forte que a gente vê e permite esses lugares para essas empresas também explorarem e expandirem o seu negócio. Então, acho que esse suporte que o governo britânico pode dar como governo seria o primeiro passo para as pessoas e para as empresas brasileiras entenderem as possibilidades no Reino Unido e também entenderem como elas podem expandir para lá e desenvolver uma forte rede de contatos que vai beneficiar esse negócio. Acho que justamente esse ponto sobre venture capital, sobre investimento, estando no Reino Unido, e por ter esse ambiente bem propício, que já recebe naturalmente muito investimento, acaba aumentando as possibilidades para as empresas nacionais brasileiras receberem também e terem acesso a esse tipo de investimento e a esse tipo de negócio. Então, acho que esse primeiro passo de entender a sua oferta, realmente entender como que o governo britânico pode apoiá-lo, com certeza seria o meu próximo passo indicado para as empresas brasileiras, para que, eventualmente, quando estiverem estabelecidas no Reino Unido, elas tenham acesso direto a essas venture capitals. Excelente. A gente recebeu uma pergunta aqui do chat, da audiência, do Ricardo Mendoraites. É uma pergunta direcionada para ti, Simon. Ele gostaria de saber um pouco sobre os planos futuros do Ebanks, né? Quais são os passos ou novos mercados, novas features que o Ebanks tem buscado desenvolver, especialmente para a Latam, mas também ele coloca aqui a nível mundial, né? E ainda ele põe uma segunda pergunta aqui, quais são os desafios no mercado Latam. Então, acho que uma segunda pergunta dele. Duas coisas, infelizmente. Eu não tenho muito tempo mais para conversar. Estamos chegando naquela hora. Segunda coisa é que, eu acho que todo mundo sabe que nós temos planos para lançar o Ebanks como processo do IPO e consequentemente, eu estou limitado, muito limitado com os comentários que eu posso dizer sobre o nosso futuro. Eu espero que você vai me desculpar se eu vou evitar nessa oportunidade para conversar sobre o nosso futuro, nossas oportunidades e como nós queremos continuar a beneficiar o povo na América Latina. Bem lembrado, Simon. De fato, é um momento que a empresa está passando e, de fato, algumas perguntas não são propícias para esse momento. Infelizmente, não. É uma coisa onde nós temos várias regras que nós temos que seguir. Perfeito. Ele já nos respondeu aqui, dizendo que entendeu. Então, Bom, obrigado. Perfeito, pessoal. Acho que a gente está caminhando aqui para o encerramento também. Acho que conseguimos compreender bem, né? Acho que o tamanho que é o Ebanks aqui no Brasil e também fora do Brasil, a sua presença também no mercado britânico, o quanto também, né, que a gente tem de oportunidades para explorar no mercado britânico, principalmente para as empresas brasileiras. E aqui eu passo a bola para ti, Adam, para a gente fazer esse encerramento de agradecimento aí final para todos os nossos participantes da audiência e também para os nossos palestrantes. Perfeito, obrigado, Aldo. Fantástico, um webinar muito rico em conteúdo e insights, né? A gente viu o tamanho do mercado britânico, o número de fintechs pode chegar em 6
6 mil empresas nos próximos anos, um dos maiores mercados fintech do mundo, está captando mais em termos de investimento, venture capital, no setor do que a maioria dos outros países na Europa combinado. E-Banks aqui presente, né, um grande exemplo desse potencial, e fico feliz que eles expandiram para Londres. Obviamente, Sam não pode comentar, né, sobre o rumo futuro, mas com certeza vai ser mais crescimento ainda. É um fantástico caso de sucesso. A gente quer ver mais exemplos desses. Por isso que o webinar de hoje, além de ser interessante, né, é muito importante para estreitar esses laços nesse segmento. Do meu lado, eu só gostaria de agradecer mais uma vez todos os palestrantes, Isabela e Simon, os organizadores na Bridgem, Haptip, ao Fabrício, e todo mundo também que acompanhou, assistiu esse webinar. Com isso, eu gostaria de dizer bom dia a todos e good afternoon para pessoas no UK. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.